Bom dia a todos. Meu nome é Eloy, trabalho na equipe de atendimento à conversão, ambiente de produto e tecnologia, e hoje vamos conversar a respeito de storage area tipo 2. Primeiro vamos relembrar a estrutura de arquivos que compõe o banco de dados OpenEdge. Em seguida, veremos as diferenças entre uma storage area do tipo 1 e do tipo 2, para então compreendermos as vantagens de se utilizar a storage area do tipo 2. E, finalmente, eu apresento como implementar essa configuração no seu banco de dados. Então, vamos relembrar a estrutura de arquivos que compõem um banco de dados OpenEdge. Quando nós observamos o diretório ou a pasta onde residem os nossos bancos, verificamos que cada banco é composto por diversos arquivos. O arquivo de estrutura, que contém a extensão .st, apresenta quais são e onde residem os arquivos que compõem as diversas áreas do banco de dados, como veremos a seguir. Esse arquivo ele serve tanto para consultar a estrutura de um banco de dados existente, como também permite que eu defina diversas configurações físicas de um banco de dados novo que eu vá criar. Nos próximos slides, teremos a oportunidade de conhecer esse arquivo em maior detalhe. O arquivo de log, que contém a extensão .lg, é um registro textual das principais atividades que ocorrem no banco de dados, como quando e por quem ele foi carregado, quais os principais parâmetros utilizados, quais erros ocorreram durante o tempo de vida desse banco. Ou seja, é um arquivo que deve ser visitado constantemente pelo administrador do ambiente para identificar problemas. Os demais arquivos que compõem a estrutura chamada áreas do banco de dados. A primeira delas é a Database Control Area e é composta por um arquivo com a extensão .db. Esse arquivo, dentre outras informações, registra o que configuramos no arquivo de estrutura, no .st. Ou seja, é esse arquivo que é acessado pelo kernel do OpenEdge para descobrir onde que as informações do banco efetivamente se encontram. Quando eu recrio o arquivo de estrutura, através do comando prostructlist, é dessa Database Control Area que as informações são resgatadas. A Primary Recovery Area é também conhecida como área de Before-Image e é, de forma bastante resumida, utilizada pelo banco de dados para recuperação e sincronia entre todos os arquivos quando o banco de dados é finalizado de forma normal. Numa situação dessas, no próximo acesso ao banco de dados, o OpenEdge primeiro lê os dados dessa área de recuperação para refazer a integridade do banco, como desfazer as transações incompletas, por exemplo. Ela é composta por um ou mais arquivos com extensão .b, seguido do número sequencial. A esquema área é aquela responsável por armazenar o dicionário do nosso banco. A definição das tabelas, quais são os seus campos, os tipos de dados, quais campos que compõem os índices, é esse tipo de informação que fica registrado nela. Os dados que são informados pelos usuários nessas tabelas, quando não configuramos outra área para esse fim, podem ser armazenados também nela. A Transaction Log Area é utilizada com a opção de Two-Phase Commit, e a After Image Area é utilizada com a opção de arquivamento de transações do banco, ou seja, quando eu utilizo a função After Image. Hoje, não vamos aprofundar Two-Phase Commit e After Image. Certamente conversaremos sobre eles em outra oportunidade. De todas as áreas apresentadas, as fundamentais para um banco de dados OpenEdge são a Database Control Area, a Primary Recovery Area
e a esquema area. Pelo menos essas 3 áreas são necessárias para o seu funcionamento. Embora seja possível armazenar os dados das tabelas na mesma área que contém a definição dessas tabelas, não é aconselhável armazenar tudo na esquema área. O ideal é criar outras áreas chamadas de Application Data Area e apontar essas áreas no momento da criação das tabelas e índices. Com isso, nós evitamos a fragmentação do dicionário do banco e poderemos utilizar configurações de armazenamento físicas mais refinadas, úteis principalmente para aquelas tabelas maiores ou aquelas que são mais acessadas. Agora que compreendemos alguns conceitos relacionados às áreas do banco de dados OpenEdge, poderemos avançar na pauta de hoje. Uma característica das histórias de áreas do tipo 1 é que a alocação do espaço físico ocorre bloco a bloco. Toda vez que o banco precisa gravar um registro e não há mais espaço no bloco de dados atual daquela área, ele aloca mais um e passa a gravar nesse. Outra característica dessas áreas do tipo 1 é que o bloco não é exclusivo para uma determinada tabela. Conforme forem chegando os registros, eles vão sendo gravados no mesmo bloco, conforme o exemplo desse slide. O primeiro registro gravado no bloco foi da tabela estoque, o próximo da tabela cliente e depois da tabela funcionário, e por aí vai. A única forma de conseguir exclusividade nas histórias de área do tipo 1 é configurando uma área para cada tabela, o que é praticamente impossível, a menos que sejam criadas áreas específicas para as tabelas maiores e mais expressivas. Histórias de área do tipo 1 são antigas. Foi a primeira forma de armazenamento do OpenEdge. E a esquema área do banco é sempre desse tipo. Não há como alterá-la para o tipo 2. Por isso que é melhor deixar nessa esquema área apenas as definições de dicionário e criar outras áreas para o armazenamento dos dados da nossa aplicação. Na história de área do tipo 2, as coisas mudam. Cada bloco armazena apenas os dados da mesma tabela. E isso traz um ganho significativo no desempenho das consultas. Nesses exemplos apresentados nos slides, para ler registros da tabela cliente, na história de área do tipo 1, eu teria que ler 3 blocos do disco, já que as informações de clientes estavam armazenadas juntas com as informações das demais tabelas. Som desativado. Som ativado. Então nós teríamos que fazer 3 acessos a disco para ler a informação dessa tabela. E ocuparíamos também o espaço de 3 blocos em memória. Já na área do tipo 2, com apenas uma operação de I/O, eu busco todos os registros que eu quero, ocupando apenas o espaço de um bloco em memória para esses dados, pois todos os registros que eu criei na tabela de clientes encontram-se em apenas um bloco de dados. Quando levamos esse raciocínio para processos pesados, com leituras sobre milhares de registros, o ganho de desempenho geral é gigante. Outro aspecto interessante das histórias de área do tipo 2 é a alocação dos blocos. Nessa alocação, não é mais realizado bloco a bloco, mas sim de grupos de blocos, chamados de cluster. Então, quando a tabela de clientes, por exemplo, precisar de mais espaço, serão alocados para ela uma certa quantidade de blocos. Esses blocos já ficam formatados e prontos para receber novos registros. Acaba também acelerando a gravação dos próximos registros,
porque a probabilidade de já existir blocos prontos para recebê-los será bem maior que na área do tipo 1. E como esses blocos são contíguos dentro do arquivo de dados, a leitura sequencial dos registros de uma mesma tabela fica mais rápido também. Conhecendo o funcionamento e a diferença entre as áreas do tipo 1 e 2, conseguimos identificar as seguintes vantagens. Ocupação de espaço otimizada. No OpenEdge, eu preciso especificar a quantidade máxima de registros que os blocos de uma determinada área irão armazenar. Vamos tomar como exemplo um tamanho de blocos de 8K. Aqui, eu não estou levando em consideração o espaço utilizado pelo cabeçalho do bloco e outros valores que em um tunnel eu preciso considerar. Não é o propósito dessa apresentação. Então, didaticamente, estou supondo que eu consigo utilizar o bloco todo com dados para facilitar o exemplo. Se eu especifico que uma área vai trabalhar com 32 registros por bloco, então eu divido 8.198 bytes, que é o tamanho do meu bloco de 8K, por 32 registros e chego a um tamanho médio de registros de 256 bytes. Logo, nesse bloco de 8K, cabem 32 registros de 256 bytes cada um. Dessa forma, quanto mais os registros tiverem um tamanho aproximado de 256 bytes, melhor eu terei o aproveitamento de espaço nesse bloco. Registros menores que isso deixarão o meu bloco com espaços vazios, e com registros maiores não será possível armazenar 32 deles nesse espaço. Talvez uns 10 ou 15 no máximo. É claro que é possível fazer uma configuração refinada como essa em uma história diária do tipo 1, porém eu consigo ser mais assertivo utilizando a história diária do tipo 2, pelo simples fato de que os registros da mesma tabela, que geralmente são de tamanhos parecidos, vão ocupar os mesmos blocos. Otimizamos o espaço em disco e, consequentemente, economizamos em operações de I/O, que são sempre custosas para um banco de dados. Melhora no indicador Buffer Hits. Esse indicador do utilitário Promon indica se eu estou conseguindo localizar os registros que eu quero já em memória ou se eu estou tendo que ir a disco primeiro. Quanto mais o dado já estiver em memória, melhor. Consequentemente, esse indicador deve tender a 100%. Quando eu solicito um registro para o banco de dados e esse registro não está em memória, ele vai buscar no arquivo de dados o bloco inteiro que contém esse registro e coloca essa informação toda em memória. Como na história diária do tipo 2 eu tenho registros da mesma tabela no mesmo bloco, a probabilidade de eu já encontrar o próximo registro da minha consulta em memória é muito grande. É nesse ponto que também nós conseguimos melhorar o desempenho das consultas. Então, com isso, eu consigo melhorar os tempos de leitura dos registros. Pensando numa consulta sequencial com blocos de 64 registros, a cada 64 registros eu preciso fazer uma operação de I/O. Numa história diária do tipo 1, talvez eu precisasse de 64 operações de I/O para obter a mesma quantidade de registros. Melhora nos tempos de gravação dos registros. Como na história diária do tipo 2, eu já reservo uma certa quantidade de blocos toda vez que a minha tabela precisa estender, eu diminuo assim a probabilidade da minha gravação sofrer uma pausa até que o banco de dados consiga reservar no sistema de arquivos o espaço necessário e faça a formatação desses blocos para que a gravação do meu registro prossiga. Facilita também a manutenção
e a eventual recuperação de dados. Nesse ponto, o que conta novamente é o agrupamento dos registros da mesma tabela. Imagine uma situação onde eu identifique a corrupção de um bloco de dados. Na história diária do tipo 1, numa configuração de 128 registros por bloco, por exemplo, eu posso ter nesse mesmo bloco registros de 128 tabelas diferentes. Recuperar dados de uma única tabela geralmente é mais fácil do que de 128. Nos próximos slides, nós veremos como configurar as histórias diárias do tipo 2. A configuração da história diária do tipo 2 consiste basicamente em definir, via arquivo de estrutura, além das configurações normais das histórias diárias, um tamanho de cluster maior que 1, conforme destaco em vermelho no slide. Os tamanhos de cluster podem ser de 8, 64 ou 512 blocos. Equivale a dizer, nesse caso, que as tabelas que serão criadas nessa área terão o seu crescimento de 8 em 8 blocos. Após configurado o arquivo de estrutura, executamos o comando prostruct_add, conforme esse exemplo. A sintaxe do comando é prostruct_add, seguido do nome do banco, no caso ms2mov, e por fim, o nome do arquivo de estrutura, que nesse caso eu usei o nome ms2mov _nova_área.st. A ferramenta irá provisionar a área no sistema de arquivos e formatar o arquivo de forma que seja compreensível para o OpenEdge. Observamos aqui que foi criado um arquivo adicional, um novo extent de dados para o banco ms2mov. A convenção que se usa é adicionar o número da área como sufixo ao nome do banco. A esquema área sempre possui o número 6. Dessa forma, essa nova área que eu criei é a de número 7. Por isso, o nome do arquivo ficou como ms2mov _7.d1. Quando forem criadas novas extensões de dados, criamos então um arquivo com o mesmo nome, acrescendo a extensão como D2, D3 e assim por diante, conforme eu for necessitando de espaço em disco para essa área. Eu posso também criar uma outra área de número 8, chamada de index area, que é a área que eu posso utilizar para armazenar os índices das tabelas. Como é que as tabelas vão para essa nova área? Temos 3 opções. Primeiro, se você vai criar uma tabela pela ferramenta Data Dictionary, no momento da criação, você já define que ela será armazenada nessa nova área. A segunda opção é antes de eu importar um arquivo de definições, um arquivo .df, você edita o arquivo e altera a área de cada objeto. E a terceira opção, caso a tabela já exista no banco de dados, em outra área, como o exemplo na esquema área, utilize o comando ProUtil TableMove, conforme nesse exemplo. Observe que no mesmo comando eu estou movendo a tabela para uma área chamada nova área, de número 7, e também os seus índices para uma outra área chamada index area, de número 8. Os índices também podem ser criados em storages área do tipo 2. Concluindo, se você procura por desempenho no banco de dados OpenEdge, utilize história diária do tipo 2. Agradecemos a todos pela participação e aguardamos a sua presença no próximo TEF Talk.